E o Universo Maverick Visita está aqui para abrir essa garagem aqui, para mostrar para vocês algo especialmente único. É um resgate, é um tributo. Eu estou usando esse boné aqui, não é à toa. Vocês vão entender já já o que está acontecendo. Estou aqui na Pedrinho Racing para mostrar para vocês um tributo aos tempos áureos do Maverick nas pistas, que nada mais é, nada menos do que um resgate ao tempo da Turismo 5000. Então vamos abrir essa garagem e ver o que está esperando pela gente. Eu apresento para vocês a equipe de preparação e os pilotos da Pedrinho Racing, que vão contar em detalhes a história desse maravilhoso carro, que é um tributo aos tempos áureos do Maverick na pista. Obrigado por receberem o Universo Maverick aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado a você. Muito bem, pessoal. Vocês perceberam que a gente mudou um pouquinho o cenário aqui. Por quê? Porque é uma situação totalmente especial. Eu estou aqui ao lado do mestre Pedrinho, do grande Edu, e atrás da gente está nada mais, nada menos do que um Maverick de corrida. Não foi um problema de gravação, você não está com problema de audição, você está realmente escutando muito bem. Aqui atrás da gente tem um Maverick de corrida, que tem uma história incrível por trás desse carro. E aí, estou aqui com o Pedrinho e o Edu para me contar essa história, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E não esqueçam, esse material do Universo Maverick Visita é exclusivo para o YouTube. Você não vai ver isso em outro lugar. Então siga, compartilha, aperte o sininho, essas coisas de tecnologia aí que o pessoal tem que fazer, que é muito legal para poder isso. Gente, o objetivo desse canal, Universo Maverick Visita, é abrir garagem e contar história. E hoje a gente está contando a história desse carro aqui. Vamos lá. Um Maverick de corrida. Nós estamos no ano de 2023. Como é que pode Maverick de corrida? O Maverick corria nos anos 70 até o meio dos anos 80. Como é que em 2023 tem Maverick de corrida? Foi resgatado ele, guardado, né, do Reinaldo também, e fomos fazendo o carro até chegar para poder andar. Eu vou segurar o microfone aqui para a gente conversar. Então quer dizer que vocês estão resgatando uma categoria que existiu nos anos 70. Exatamente. E é por isso que eu estou com esse boné. Essa equipe me honrou com o presente desse boné, com o número do carro. E vocês vão ver que o boné do Edu é um pouquinho diferente. A equipe aqui é a seguinte. O carro é antigo, mas a organização é moderna, certo? Certo. Ou seja, boné vermelho é o quê? É chefia, é mecânico, é calibrador de pneu, trocador de óleo. E boné azul com a listrinha branca aqui. A listrinha branca e preta, o que é, Edu? São os pilotos. É o piloto, fala sério, o Edu é piloto, cara, olha só, hein? Quem imaginar você lá atrás, mexendo lá no posto de gasolina, suas coisas, lá, imaginar que ia chegar no momento em que ia ter uma equipe e o seu filho sendo seu piloto, hein? É meio emocionante pra gente. É bonito? É bonito e gostoso de poder apreciar. E você merece, porque você fez isso acontecer. Obrigado. Imagina. Então me conta, Edu e Pedrinho, fiquem à vontade para falar aí. Nos anos 70 o Maverick dominava as pistas, é ou não é? Ganhava tudo. Ou é mentira? Ganhava. Ganhava tudo. E aí acabou nos anos 80, o Maverick saiu de linha em 79, a categoria não se sustentou, claro, porque não tinha apoio da fábrica, as equipes eram individuais para correr e tal. Tudo bem, teve a Greco Motorsports, que tinha o apoio da Ford, mas isso não durou por muito tempo na história do Maverick, nada disso, né? E como é que foi? Como é que surgiu esse resgate? Nós encontramos com o Edu, aí encontramos o seu Edilson também, ok? O Davi também, Perfeito. E resolvemos ver se podia fazer uma categoria de Maverick. Para resgatar a Turismo 5000. Turismo 5000. Que legal. E aí conseguimos com um pouquinho de luta com os patrocinadores, tudo, mas não teve muita força. Foram 4 pessoas no início. 4 pessoas. Aí fomos indo e conseguimos levantar a categoria. Que legal. E a categoria chegou a ter quantos carros? Eram 6 carros. O grid máximo foram com 6 Mavericks corridos. O grid máximo foi 6 carros. 6 carros, que legal. Isso foi que ano, mais ou menos? 2000 e... Começou em, acho que 2006. Por volta de 2006, 2007, o primeiro carro ficou pronto. Foi esse aqui o primeiro carro ficar pronto? Não, o primeiro carro ficar pronto foi o bege e o preto. Aqueles que estão no painel ali atrás. Foram o bege e o preto, foram os primeiros a ficar prontos. 2006, 2007, mais ou menos. E esse carro veio que ano? Veio pra cá 2008 ou 2009. Acho que depois de 1 ano ou 2. Por aí.
Quando você fala veio para cá, por quê? Esse carro não começou aqui? O projeto não foi de Não, vocês? esse no carro início? começou a ser produzido no Batista. Tá. Esse carro foi feito lá. Depois passou na mão De outras pessoas, enfim. de outras pessoas. A gente começou a fazer a terceira equipe, vamos dizer que a gente começou a fazer esse carro. E quem Aí botou o negócio para frente. Aí a gente começou a evoluir todo o carro, desmontamos um monte de coisa, refizemos e até então tá andando aí. O que sobrou do Maverick original é só o monobloco, é isso? É. Umas partes do monobloco. Algumas partes do monobloco, né? Mas quando vocês montaram o carro era um carro de corrida e como naquela época tinha a divisão 1, tinha a divisão 3. Para quem não sabe, divisão 1, divisão 3 são categorias que existiam dentro da Turismo 5000 na época, vocês me ajudem se eu errar alguma coisa, mas a divisão 1 eram os carros assim, teoricamente, que você comprava na concessionária, fazia as melhorias mecânicas e de segurança, como Santo Antônio, freios, etc, e ia para a pista, né? Aliás, os americanos têm muito isso, né, de dizer assim, a tradução literal seria vença uma corrida no domingo e venda um carro na segunda-feira. Esse sempre foi muito o perfil dos americanos, né, principalmente dos slogans, né, de dizer o carro que ganha a corrida no domingo, na segunda-feira as concessionárias bombam de vender. Então a divisão 1 tinha esse propósito, era pegar um carro que qualquer pessoa, qualquer pessoa podia ir na concessionária e comprava e fazia, claro, as adequações de segurança para poder ir para a pista e se divertia. Era basicamente isso a divisão 1. Certo. Já a divisão 3, o bicho era mais forte, né? Era tudo modificado. Tudo modificado. Inclusive, depois vocês vão olhar com calma todas essas fotos e vocês vão ver que esse carro aqui, vocês vão falar, pô, mas é igualzinho aquele outro carro lá. Não, não é que é igualzinho. Existiram os dois, né? Os dois da mesma equipe. O da divisão 1, que é esse, e o da divisão 3, que está no Museu de Automobilismo Brasileiro, lá no Rio Grande do Sul. Esse carro existe até hoje. Esse da divisão 3 é aquele carro que você vê que tem o eixo traseiro de Fórmula 1, aquele aerofólio enorme na parte traseira. É uma coisa impressionante. Aquele carro merece uma história à parte, mas só para vocês terem uma ideia, aquele carro, ele vencia tudo onde ia, ninguém ganhava dele. Motor bom, freio forte, aerodinâmica incrível, suspensão fantástica, ou seja, o carro destruía. E destruía os competidores, né, os oponentes, né? E ele teve uma corrida que ele chegou 8 voltas na frente do segundo colocado. Você imagina um carro chegar 8 voltas na frente do segundo colocado? O carro era forte. Era um canhão, né? Mas enfim, esse que nós estamos falando é o da divisão 3, que ficou conhecido como Maverick Berta, né? Porque era o preparador Horácio Berta, o argentino. Muito bem, mas voltando aqui ao divisão 1. Então o carro veio parar na mão de vocês, aí vocês começaram a fazer as adequações, tira a lataria, põe tudo de fibra. Todo o kit de fibra. Ou seja, tudo que é peça móvel, paralama, porta, capô, porta-malas, é tudo de fibra. Tudo fibra. De vidro. Isso aliviou o peso do carro significativamente, né? Então, os vidros também foram trocados. Os vidros são policarbonato. Os vidros são de policarbonato, é uma questão de segurança, tem razão. O carro, vamos dizer, você tira peso, mas você não consegue tirar muito peso porque você tem que pôr Santo Antônio, né? Então Santo Antônio você vem aí, você gera 80 quilos aí, por causa que é um aço, né? Não é carbono. Tá, mas você ganhou 80 quilos do Santo Antônio, esse mas carro você tirou peso, né? Tirou, mas esse carro aqui pesa, pela categoria, ele pesa 1.250 quilos. 1.250 quilos, ou seja, esse carro hoje ele está aproximadamente uns 500 quilos mais leve do que um Maverick de rua normalmente. Até porque ele não tem banco, não tem os painéis, não tem console, não tem forração de porta, não tem nada daquilo que um carro normal de rua teria, né? Não tem para-choque, nada. Então uns 400, 500 quilos aproximadamente mais leve. Não sei se chega nisso. Eu não sei se dá tudo isso. Aproximadamente eu acho que uns 300 e poucos. Uns 300 e poucos quilos mais leve. Pode ser. Tá. Porque varia, né? Sim. Na descrição no manual fala um peso e você coloca na balança, não é a mesma coisa que Isso é uma grande verdade, isso é uma grande verdade. Não é o que se diz. Afinal de contas, só para puxar esse toque, né? O motor do Maverick é 5.0 ou é 4.9999? É 4.999, mas por um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, por 0,5. Pronto. Pois é, mas é isso que vocês estão comentando, né? Então, só que por uma questão tributária, o Maverick não saiu com 5.0, saiu com 4.99, né? Para não pagar tanto imposto. Mas enfim, o foco aqui não é falar de imposto, é falar de coisa legal, falar de coisa boa, falar do carro de corrida. Então o carro veio para cá, vocês começaram a preparar
E ele entrou na pista em 2008, foi isso? Foi em volta, acho que de 2008. Por 2008. Então aí o grid começou a ter essa categoria, mas já não era mais Turismo 5000, claro, porque o Turismo 5000 era lá nos anos 70, ela recebeu um nome, uma categoria própria, como é que foi isso? Ficou conhecido como Históricos V8 5000. Históricos V8 5000, Sim. legal, legal. E um grid com 3 carros? No começo, sim, 3 carros. Depois o grid chegou a ter 6 carros? Depois teve 6 carros no grid. Que legal, cara. E como é que está hoje? Hoje nós estamos em 2023, essa categoria existe ainda, ela mudou, ela passou por algumas alterações, como é que isso ficou? Então, na verdade, o que acontece? Essa categoria meio que parou, né, de se andar. Quem ficou da categoria andando até hoje é só o Hollywood. Só o Hollywood. Então a gente anda na Classic, né? Tá. E a categoria que é do Sul, né, que é RS. Sim. Então a gente anda nessas duas categorias aí que dá para andar, o carro fica enquadrado na categoria, porque não dá para colocar o carro na força livre, né? O carro não foi feito para isso, né? Claro. Então é um carro que é mais lento, né? Então não dá para você fazer um comparativo para andar na força livre, não foi feito para isso o carro. Então a gente tenta andar junto com os antigos da categoria. Entra Puma, Passat, é a categoria que o carro consegue se enquadrar, a gente anda junto. Ou seja, é a categoria onde se enquadra, mas existem as divisões, né? Existem as divisões. E aí ele corre sozinho na divisão dele. Ou seja, esse carro vai ser sempre P1. Não, então, eles deixaram o carro para a gente não andar sozinho, eles deixaram enquadrar numa outra categoria. Então tipo, ele anda assim numa categoria junto, só que se você for comparar, a diferença é grande, porque vamos supor, a gente tem 1.250 kg aqui e vamos estipular, 350 cavalos. Ok. O carro que anda junto com a gente tem metade do peso, tem 600 kg, só que ele tem 200 de motor. Então entre um outro de reta a gente é mais rápido, só que de miolo a gente é mais lento. Qual então que é o fica outro legal. Carro que corre junto hoje? A Puma. É a Puma que anda na categoria junto. Mas a Puma que está correndo na categoria com motor a água, motor AP. Tá, ok. E a Porschinha Chamonix também. Tá, ok. Que é o que eles conseguiram enquadrar junto na categoria. Realmente a diferença de peso é significativa nesses dois casos. É uma boa diferença. Mas tem a limitação da potência de motor, é o que você falou. Então a brincadeira fica interessante. Fica divertido. Você não está correndo sozinho. Você está conseguindo disputar. Tá legal. Isso é legal. E você que é o piloto hoje? Eu e o Reinaldo. Você e o Reinaldo. A gente anda com o carro. Quem pilota melhor, você ou o Reinaldo? A gente tá virando ao mesmo tempo. Foi uma evolução no carro e na pilotagem. Você tá falando isso por quê? Porque você sente isso de coração ou é só para não criar encrenca? Não, porque na verdade o que acontece? A gente começou eu já andava com o carro, já antes, né? Ok. E aí o Reinaldo andava com tempo inferior, aí eu fui fazendo ele virar tempo mais baixo. O Reinaldo era meio roda presa e você ajudou? Mais ou menos. O Reinaldo chegou aqui, isso não é verdade, Reinaldo? Então você ajudou a evoluir o carro e o Reinaldo? E o Reinaldo, porque, lógico, ele tinha um certo receio, mas aí a gente veio lapidando e o carro veio melhorando o tempo do carro. Eu tenho certeza absoluta disso. Vocês são duas pessoas que eu conheço de longo prazo. A gente brinca muito porque vocês estão assistindo aqui ao nosso canal do Universo Maverick Visita, a gente percebe que a gente tem esse papo solto. Por quê? Porque eu conheço esse povo já faz, graças a Deus, há muito tempo que eu tenho amizade com esses caras, então é muito gostoso poder falar essas coisas assim, sem preocupação nenhuma, né? É muito, muito legal de falar isso. E quem mais aí? Eu vejo aqui na parede 3 carros, né? Hoje a gente só tem um deles aqui na garagem, que é esse primeiro aqui da parede. Aliás, esse painel ficou fantástico, foi uma ideia fantástica vocês colocarem os carros aí na parede, gostei muito de ver. E aqui na garagem hoje está só o Hollywood, né? O preto e o bege, marrom, enfim. Bege. Eles estão por aí também? Estão na oficina. Lá. Eles estão guardados lá na oficina. Mas também não estão operacionais, não estão correndo, nada disso. Não. O preto, ele anda, funciona, rola, tudo normal. Só que ele não está participando. Na rua também, esses carros? Na verdade, o preto já foi retirado todo o kit de fibra dele. Tá. Ele continua com Santo Antônio, só que colocaram todas as partes de lata do carro. Então o carro está andando na rua. Estão voltando ele para andar na rua? O carro já está andando na rua. Okay. Mas com o Santo Antônio. O carro está com o Santo Antônio tudo lá dentro montado. Ou seja, se quiser voltar para a pista, é só fazer essa mudança novamente. O bege está parado. Tá. Tá com a mecânica no lugar, tudo. Ele já chegou a andar umas etapas aí.
só que está parado. O Davi ainda não colocou o carro para rodar de Não novo. colocou para rodar de novo. Mas o carro está pronto para andar. Tem uns vídeos muito legais na internet sobre isso, né? E quando o Edu fala de Santo Antônio, Santo Antônio são aquele conjunto de barras de metal dentro do carro, não sei o que é ferro, qual que é o material? É ferro? É um aço, né? Que são colocados de forma de uma gaiola para proteção realmente do piloto ali dentro, né? E existem alguns carros de corrida, um tal de, acho que é protótipo, né? Que os carros são abertos, o piloto fica à mostra, né? Sim. E aí a gente percebe nesse momento que a cabeça do piloto está à vista, você vê ali o capacete do piloto, só que tem uma barra de metal que passa por cima, a barra de ferro passa por cima, né? Ou seja, em caso de capotamento, o piloto também está protegido, porque ele está amarrado com cinto de 4 pontos, ou seja, a movimentação do corpo é mínima, e no caso de um capotamento, a cabeça dele não vai ao encontro do solo, porque tem aquele ferro, né? Agora, a gente sempre falou isso, né, de caso de capotamento, mas eu lembro de ter visto um vídeo. Nesse dia eu não estava lá assistindo vocês, mas eu lembro de ter visto um vídeo que um carro desses aí parece que tentou passar por cima de um protótipo, não foi isso? Foi o do Davi. Foi no final da reta, né? Na entrada do S do Na Senna. entrada do S do Senna. O que aconteceu lá? Aí embolou todo mundo e o Davi vinha que nem uma vaca louca lá atrás. E subiu em cima do protótipo. Ele foi em cima do protótipo. Meteu o pé no freio, mas mesmo assim foi passar em cima do protótipo. Ficou pendurado em cima. Gente, a gente está contando essa história e dando risada porque fiquem tranquilos, ninguém se machucou. O piloto do protótipo, não sei nem quem é, mas provavelmente deve estar assustado até hoje, porque não deve ser brincadeira você estar dirigindo o seu carro e de repente tem um Maverick passando por cima da sua cabeça. E literalmente os vídeos mostram o Maverick ficou exatamente assim, a parte aqui do pneu ficou no ombro, na altura do ombro do piloto. Exato. E todo o motor, essa usina de força, numa temperatura alta de corrida, encostado aqui no Santo Antônio em cima da cabeça dele. O Reinaldo está dizendo que provavelmente abandonou a categoria. Olha, eu não estaria aqui para dizer que ele fez errado, não, porque depois de levar um susto desses, não é. Mas foi uma coisa muito engraçada de você ver aquele engraçado, porque graças a Deus Sim, ninguém se ninguém se machucou. Eu fiquei sabendo também que teve uma vez que vocês tiveram que trocar o motor na pista, praticamente, nos boxes, claro. O que aconteceu? O motor estourou? O que foi? Foi, acho que uma última vez que a gente andou. Estava amaciando, né? O motor estava amaciando. Quer dizer, motor novinho. Novinho. A gente não sabe a causa. Eu acho que a trava da válvula escapou e ela desceu. E aí? Aí detonou o motor inteiro. Aí quebrou cabeçote, quebrou bloco, tudo. Então não foi uma besteirinha, Não, foi realmente... tudo. Deu perda total. Destravou, deu perda total. Aí isso foi numa cesta de treino. Tá. Aí a gente foi, trouxe, pegou um outro motor reserva. E a gente levou o motor reserva e trocamos para correr já no mesmo fim de semana. E lá nos boxes mesmo, isso No foi em box Interlagos? mesmo, a gente trocou o motor. Isso foi em Interlagos. Interlagos. Vocês chegaram a correr em outros autódromos ou foi tudo concentrado em Interlagos? Não, fomos em outros, né? Londrina. Londrina também? Andamos Londrina, andamos Goiânia. Velocitar. Aqui no interior de São Velocitar. Paulo. E eles, eu não fui, mas eles foram em Minas, Belo Horizonte, né? Em Belo Curitiba. Horizonte e Curitiba também. Curitiba também. que agora não tem mais a pista. 2018 acabou. A prova em Minas, que é a prova dos cristais lá, né? Eu não fui nessa, foram vocês, eu não fui. Então quer dizer que a categoria, apesar de ter tido um retorno, digamos assim, não muito longevo, né? Não durou muito tempo. Sim. Ela ainda existe, mas como se diz, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né? A gente precisa de mais de uma andorinha, ou seja, só um carro de corrida não vai fazer, mas está marcando sua presença, está lá e tudo acontecendo. A categoria circulou bastante, então, foi bem legal. Foi bastante gente. E tinha um público, falava que ia correr os Maverick, tinha um público bom. Que legal. Bom, lembrando nos anos 70, a gente tinha a trilogia das pistas, né? Maverick, Dodge e os Opalas. Certo. A gente sabe hoje que tem a categoria exclusiva dos Opalas, que é o Old Stock, né? Certo. Que aliás eu vi, tem até Caravan correndo também. Sim. Mas não tem uma categoria de Dodge, não retornou Dodge, nada disso. Não, Dodge não voltou, ninguém. E quando nós começamos, tinha Dodge que corria. Tinha Dodge que corria? Tinha Dodge que corria. E agora não tem mais, então? No Dodge não aparecia mais nenhum para correr. Os Opalas estão dentro da categoria deles lá, não tem ninguém brincando com vocês, não, então. Não. Então tá só realmente este Maverick agora de corrida. Nessa configuração, sim. Sim. Existe um outro Maverick que é do Sul, que é o do Leovaldo do Petri, mas ele também não está mais andando, acho que agora, ele parou de andar.
Aliás, é uma máquina maravilhosa de se ver, né? É. E que eu saiba são esses de pistas que eu lembro. O Rui também, a do Rio de Janeiro O tem, Rui, mas da ele Mega não tá Marcas. mais andando com o Maverick. Aliás, o Mega Marcas batia recorde lá em Jacarepaguá, em cima de recorde. Sim. Tem vídeos fantásticos dele dando pau em cada carro, em Porsche, em Audi, com o Maverick. É que são carros bem modificados, se você ver. Tem o carro do Batista, né? Sim, Força sim. Livre. Os carros do Rui também, que são Força Livre. O carro do Sul. Cada carro segue uma configuração de acordo com aquilo que vai fazer, né? Exatamente. Não adianta dizer pegar esse carro e colocar na prova de subida de montanha, por exemplo. Não vai. Tem Ele que vai fazer- andar, ele vai andar, lógico, porque ele vai ter força, potência, vai ter, mas não vai, ele vai conseguir fazer não foi feito para competitividade. aquilo, Não foi né? feito para isso. Não foi feito para Não isso. vai ter competitividade para isso mesmo. E os outros carros estão parados aí? Vocês que um está com motor, outro está voltando, enfim. Qual é a perspectiva? Existe possibilidade de aumentar esse grid novamente? O que vocês estão sentindo aí do movimento do pessoal, dos maveriqueiros, de uma forma geral, e dos possíveis pilotos aí para fazer isso? Vocês acham que tem possibilidade ou vai continuar esse daqui marcando presença por mais tempo sozinho? Até agora, esse aqui está marcando presença. Vai voltar a andar outra vez. E não sei se o Davi com o Maverick número 5, Ok? que está aqui atrás, pintado aqui. Sim, na parede, o beijinho. O Verde vai voltar a andar também. Aí, Davi, tá feito o desafio, hein, para voltar para andar com o pessoal, hein? Tomara que volte, porque o Davi pilotava bem, eu acho. Andava bem. O Canela também, né? Canela tem um amigo nosso que também estava fazendo um e parou. Ah, verdade, o Canela. A Canela tá fazendo. Ele estava fazendo. O carro tá parado lá. Tá faltando o quê? A gente fazer o quê? Botar fogo nesse pessoal, né? É. Então vamos botar fogo. É olha, que se falta você tá aquela assistindo- divulgação, né? Exato, falta divulgação e falta o que também, gente? Apoio. Então eu não sei, se você está assistindo esse vídeo no Universo Maverick Visita apenas porque você gosta de carros, gosta de histórias e tudo mais, mas de repente, se você conhece alguém que pode se envolver nisso, poxa, vamos conversar com essa galera, vamos resgatar essa história, vamos trazer dinheiro para dentro disso, para botar isso para funcionar, porque aqui não falta conhecimento, não falta competência e não falta o carro preparado. O que está faltando realmente é um ânimo, e um ânimo financeiro para botar isso para rodar, porque não é barato brincar com isso, né? Não, barato não é. Caro, mas... É um pouquinho caro. Mas não é nada que você Não é de nada repente, demais. conheça alguém, não possa ajudar a fazer isso voltar a funcionar. É bonito de ver, resgata a história. E, gente, um país que não tem a história resgatada não tem futuro, tá? Então vamos. E o carro antigo, ele conta a história. Ele conta a história de diversos momentos, sociais, políticos, econômicos. Se você olha um carro, você lembra de uma série de coisas, né? Certo. E aí, o que mais vocês me contam sobre esse carro aí? O que ele tem de especial? Vai lá, agora é o momento da verdade. Vai olhar para aquela câmera ali, você vai contar tudo que tem nesse motor, que todo mundo quer saber fazer igual para rodar no final de semana. Vai lá, tudo que tem aí. Esse carro não tem nada de Nada de especial. O motor Todo continua preparador sendo de motor, seja da Fórmula 1, seja dos anos 70, dos anos 80, ele vai dizer o quê? Esse carro não tem nada de especial. Vai lá e gira e ganha e tudo. O que seu carro tem? Nada de especial. Sei. Conta a história verdadeira, vai. No regulamento em si tem que ser mecânica 302, não pode ter curso no motor. Ok. Então ele não pode ser stroker. Tá. Então aqui continua sendo um 302, Ok. só que lógico, obviamente tem umas peças internas aí. preparadas, forjadas. Aqui Mas é tudo dentro daquilo tudo que rege o dentro, regulamento. rege o regulamento. Aí usa um comando mecânico, é um 296, e a evolução que a gente está fazendo para vir no fim do ano agora, que a gente tirou o quadrijet, Tá. e agora vai ser um coletor e as Weber 48. Nossa. A gente quer andar no fim do ano com ele para testar. Gente, vocês estão tirando. Então o resgate agora ficou 100%. É. Porque o quadrijet mesmo, o Maverick correu com o quadrijet, ok, foi homologado, tudo certinho. Mas as Weber eram assim, né? Aqueles. É o charme, né? Nossa senhora. Tem até um carro, eu acho que foi o Bird Clemente que correu, um dos primeiros pilotos a correr de Maverick, acho que foi o Bird Clemente que correu com um, que as Weber saíam do capô assim. Isso, que era o mercantil, né? Era o mercantil. Que Isso os Gurney saía para fora, as cornetas. O de vocês não, de vocês vai ficar lá Nossa dentro. corneta vai ficar para baixo, né? E já está montado isso aí no motor? Já está montado. Já. Ah, então a gente vai ver daqui a pouco isso daí. Bom, se Deus quiser. Suspensão, freio, como é que tá? Suspensão original, eixo rígido na traseira, tudo como tem que A ser? parte de toda a estrutura do carro permanece original. Tudo normal. Só foi alterado, óbvio, né? Amortecedor com cargas diferentes, Claro. mola com carga diferente e freio, né? O freio só tem um freio a disco traseiro, simples, nada de extraordinário. A dianteira só que possui pinça de 4 pistão, Tá. que é maior, e o disco também tem um diâmetro maior. De resto,
E isso acaba nem sendo tanto assim um ganho competitivo, mas até mais conforto para o piloto também, né? Então a gente consegue, nesse carro assim, vindo na reta, a gente consegue frear no 100. Você vem ele chega, acho que esse carro chega de reta 213, se não me engano. Tá. Com os pneus radiais, né? Uhum. A gente consegue frear no 100, que é o limite. Para cima não dá. Aí Passou o do carro 100, ele passa o S batido. se passar Ele do não 100, faz. vai reinaugurar o anel externo. Ele não faz. Fazer a Ele volta faz por outra trás. vez. Ele vai fazer a volta pela parte de trás. Entendi. Então o limite são os 100 metros. Nos 100 metros. Esqueceu, Nessa configuração, né? Se olhar no retrovisor, Já era. já era. Pedrinho, você já pilotou esse carro? Esse aqui eu corri não, fiz uma volta de apresentação lá em Velocitar com ele. Legal. Deu para, nós fomos falar, corremos com a turma lá, eu fiz a volta de apresentação, até foi o Bird que andou com ele, né? O Bird também deu uma Ele volta. também deu uma volta com ele também. Emocionante, né? E ele voltou à infância dele, né? E você não, né? Só ele. Não, só ele, eu sou novo. É gostoso lembrar disso, né? E você que viveu, você pilotou esses carros lá atrás. Já, foi na época boa. Você Eu tinha cabelo preto ainda. Você pilotou na Turismo 5000. Turismo 5000. Você estava me contando que na época tinha um cara que ninguém conseguia bater, era um japonês, era isso? Um japonês, Takashira. Takashira. Corria de Maverick também com vocês? Corria de Maverick. Ele, Ney Faustini, Walter Grosso, Edemilson Santilli. Era uma turminha boa. O Sossó, Pedrinho. Eu, Pedrinho, o Sossó de escapamento também. Tá. Os de Gênova também. Os de Gênova, exatamente. Até o de Gênova, o Arnaldo, corria com Dodge. E o Sérgio E o corria Sérgio. com Maverick. Inclusive esse carro do Sérgio ainda existe até Existe, hoje. tá com Na eles até configuração da época ainda, com uma carenagem estranha na frente, tudo para dar um pouquinho, teoricamente, melhoria aerodinâmica. Ele já andava, acho que nessa época aí, quando teve esse carro alterado, já era pneu slick, se não me engano. Pode ser, Se não me engano, eu não lembro se ele foi campeão de 86, 87. Ele foi o último campeão, eu não lembro o ano também. Foi o último Eu acho que foi ano, 86, 87. Essa galera toda corria contigo, Pedro? Corria assim. Todos os pessoalzinhos. Bom, né? Tempo bom, né? A gente chegou a correr, tinha 35 Maverick quando correu. Você imagina hoje em dia? Aí faziam até duas categorias, duas baterias para ver. Quem chegava, acho que até o 20º, ia na primeira. Do 20º para cima, ia na segunda bateria. Na segunda bateria. A desvantagem de ir para a segunda bateria é que você ficou depois do 20º, mas a vantagem é que já pegava a pista mais emborrachada. Já, cheia de pedacinho de pneu que ficava. E um pouco de óleo também de alguém que tiver. Um pedaço de vidro. Para-brisa aí, um atrás do Já outro. ia pegando tudo, né? Por isso que hoje vocês correm com os plásticos, o vidro. Como é que chama mesmo? Policarbonato. Lexan, policarbonato. Ok. Já não tem mais esse risco do vidro aí, então, né? Hoje em dia já é mais aliviado os carros. Antigamente não tinha paralama de fibra, claro, porta, nada. O carro era o que era. Agora, esse carro na época foi pilotado por quem? Não esse carro, porque esse é um tributo, mas o carro original foi pilotado. Quem eram os pilotos desse carro na época? Desse carro na época, eu não sei. Luiz Pereira Bueno não era um? Não, do Divisão 3. Ah, do Divisão 3, tem do razão. Divisão 3 era só o Luiz Pereira Bueno. Não, o Divisão 1 podia ser qualquer um que pagasse para correr, é verdade. Do Divisão 1 eu não sei. Divisão 1. Reinaldo, lembra aí? Luiz na Divisão 1, né? Chegou a andar? Eu não sabia que ele tinha chegado a andar. Luiz Pereira Bueno correu. Então, o Reinaldo aqui, ele lembra. O Reinaldo é mais velho, lembra daquela época. Bem mais velho que eu. É bem mais velho. Ele lembra. Pode, vem cá, Reinaldo, chega aqui. Ué, eu não sou o dono da equipe, sou entrevistador aqui. Não, vem aí, Pedrinho. Reinaldo, esse é o Reinaldo, outro piloto da equipe. Por isso que está com o chapéu de piloto. Sabe que esse boné me lembrou aquele boné dos guardas na Inglaterra, né? Os guardiões da Inglaterra tem um bonézinho parecido com esse. Assim. Veio de lá a influência. Eu logo imaginei. O Luiz trouxe essa influência. Eu imaginei isso. Então me conta, você estava contando aí que o Luiz Pereira Bueno, e agora a equipe está chegando. Cadê o resto da equipe? Pedrinho, quem é que chegou aí? Chegou o Reinaldo? Chegou o Reinaldo, chegou o Márcio. E cadê? Quem chegou o Edu. O Edu. Me diz a função de cada um deles aqui, aponta e fala o que cada um faz. Eu já sei que o Edu é piloto. Esse aqui é assistente de piloto. Ele tá pegando a manha aí. Pegando jeito estagiário. Amarra, né? Estagiário. Não remunerado. Ali faz o quê? É o Márcio também, que ajuda a gente também lá. Muito, ajuda
faz demais. Legal. E E aqui, tem o Edu, que é o churrasqueiro nosso também. E faz A- a parte de marketing agora. equipe que presta tem que ter um churrasqueiro de plantão, né, não é? E japonês ainda, hein? Edu, que bom que você é um churrasqueiro. Quero ser mais seu amigo do que deles, hein? Estamos juntos. Agora é o seguinte, a gente estava falando dos pilotos, né, que correram com esse carro naquela época, tal. O Luiz Pereira Bueno, a equipe teve um envolvimento muito grande com ele, não foi? Pois é, verdade. Esse carro nasceu justamente... Pode tirar se quiser e segura assim, ó. Isso, melhor. Nasceu justamente para homenagear o Luiz Pereira Bueno da equipe de Hollywood. Né? Legal. Eu conheci o Luiz a partir do nosso amigo Ronaldo Nazar, Uhum. que me apresentou o Luiz. Tá. Fizemos contato com ele, contamos da ideia em fazer o carro e homenageá-lo. Um tributo, né? Exatamente. Aí ele concordou, ele veio, começou a participar da equipe como chefe de equipe, porque a equipe nasceu como MFG Ok. em 2007. MFG, o que significava? Mercantil Finasa. Porque era a equipe que patrocinava na época, né? A categoria, né? Vocês veem o carro com a pintura Hollywood, né? Que é a marca de cigarros, né? Que era um dos patrocinadores, mas o Mercantil Finasa era um outro patrocinador. E a equipe ficou até conhecida assim, né? Exatamente. A equipe Mercantil Finasa. Então, aí o Luiz veio para cá, acabou sendo nosso chefe de equipe. Que legal. Participou. Então ele se envolveu no desenvolvimento do carro, no apoio da equipe e tudo Nós mais. trouxemos ele de volta à vida. Ele deve ter curtido muito, Foi né? a melhor fase que pôde acontecer, trazê-lo de volta. E reencontrou todos os amigos da antiga, Arthur Bragantini, que participou, também andou no carro. Paulo Gomes, Paulão. Bob Sharp, Bob Bird Sharp. Clemente, Chico Lameirão. Olha, nós conseguimos reunir toda essa turma, todas. Foi ano de glória. E é legal conversar com esse pessoal que correu com os carros naquela época, porque eles contam histórias. Por exemplo, Bob Sharp mesmo, por exemplo, correu de Maverick por muito tempo e correu de Opala também bastante Todos tempo. eles correram de Opala. É, O Luiz também o correu Luiz de também, Opala. o Luiz também correu de Também Opala, correu de Opala. Era a exatamente. competição da época, Opala e Maverick. Né? É isso mesmo. E voltando àquela pergunta, quem correu com esse carro na divisão 3 foi o Luiz Pereira e o Tite Catapani. E o Tite Catapani. Eles faziam a dupla. Né? Isso na divisão 3. Isso, na divisão 3. E o Tite também, em 2013, nós também fizemos uma homenagem a ele, nos 500 quilômetros de Interlagos. Foi feito um evento lá em Interlagos, onde nós conseguimos fazer homenagem para ele também. Pilotou o carro, fizemos capacetes autografados. Nós temos capacete dos 2 pilotos que correram da época, autografados. Que show. Isso é uma relíquia. Isso é história. Mais. Isso é história. Então, é um carro que ele nasceu no ano 2008, resgatando, né, uma história, e hoje ele tem a própria história dele. Claro. Ele fez a sua Porque ele própria começou a criar a sua própria história como um tributo e começar a conquistar seu espaço, Exatamente. O Luiz nos deixou em 2011, Tá. infelizmente. Andou com o carro, pilotou o carro. Ele ficou envolvido diretamente na equipe com vocês, o quê? Uns 3 anos, mais ou menos, né? Por aí, 3 anos. Uns 3 anos, que E legal. aí conseguimos editar um livro em homenagem a ele. Temos um livro editado? Que legal. Opa, muito obrigado. Para você. Pode pegar para mim, por favor. Opa, que show, tem livro. Eu vou ganhar um livro de presente. Que gente, que coisa boa, maravilha. Também Contando a história do carro ou a história do Luiz, né, do Luiz. A carreira toda dele e a participação do carro também. Que legal. Aparece no livro. Que legal, cara. Nós conseguimos fazer tudo isso de resgate à memória dele. Aí, tá vendo que legal, cara? Uma história muito bonita. Olha, é um livro, nossa, tem capa dura e tudo, é um livro mesmo. Então, vou passar em suas mãos. Pedrinho, segura o microfone aqui pra mim, pra eu pegar o livro, poder. Segura aqui, é só segurar aqui assim. Isso. Olha que bonito, gente. A história do automobilismo brasileiro, paixão e técnica ao volante, por Luiz Pereira Bueno. Gente, eu vou depois colocar esse livro aqui para vocês darem uma olhada, ver que é muito bonito. Aqui atrás essas fotos fantásticas, né? Depois vocês vão ver detalhes disso daqui, eu vou colocar aí para vocês verem as fotos desse livro. Muito obrigado pelo presente, vou ler com muito carinho, muito cuidado, muita atenção. Que legal, hein? E como é que ele fazia, Reinaldo?
E por que ele fazia isso? Ele chegou a contar para vocês? Ele chegou a contar, Obrigado. ele falou que foi Muito obrigado pelo livro. Vou ler com calma. retribuição aos livros. Que Você guarda para mim? recebeu. Muito obrigado. Ele falou que começou a fazer esse gesto, pegou E virou uma brincadeira e pronto. Como é que fala? Um sinal dele. Como é que fala assim? Eu não sei. Virou uma graça. Pronto, Continuou. E aí nós reproduzimos a foto, eu consegui reproduzir com ele, certo? quando ele estava na equipe. A Eu mesma lembro. foto, fazendo os mesmos gestos. Se você tiver essa foto, manda para mim que eu quero colocar depois aí no material, o pessoal ver o Reinaldo junto com o Luiz Pereira Bueno fazendo o mesmo gesto que o Luiz costumava fazer, né? Foi.